Tendes um corpo fluídico, nós o sabemos, mas dizei-nos se, nesse corpo, há um estômago. E o estômago fluídico também, onde só os odores podem passar. 4. Quando vedes comidas apetitosas, sentis o desejo de comê-las? Comê-las, ai de mim. Eu não posso mais, para mim essas comidas são as flores para vós, vós as sentis mas não as comeis, isso vos contenta, pois bem. Eu estou contente também. 5. Isso vos dá prazer em ver os outros comerem? Muito, quando ali estou. 6. Sentis a necessidade de comer e de beber? Notar que dizemos a necessidade, ainda há pouco dissemos o desejo, o que não é a mesma coisa. Necessidade, não, mas desejo, sim, sempre. 7. Esse desejo é plenamente satisfeito pelo odor que aspirais, é para vos a mesma coisa. É como se vos perguntasse se a visão de um objeto, que desejais ardentemente, substitui para vós a posse desse objeto. 8. Pareceria, segundo isso, que o desejo que sentis deve ser um verdadeiro suplício, pois não ter o gozo real. Suplício maior do que credes, mas trato de me atordoar em me iludindo. Allan Kardec comenta que esse espírito é um verdadeiro tipo entre muitos que não tem de menos senão o corpo material, mas as suas ideias são exatamente as mesmas, ou seja, ainda estão apegados às coisas terrenas. Com isso se pode entender que o codificador parece não confirmar a existência de órgãos, mas que os espíritos vivem na ilusão de tê-los. De Livro dos Médiuns, capítulo 6, Manifestações Visuais, ressaltamos os seguintes trechos de 2 itens. A. Pergunta sobre as aparições, item 100. 11. A pessoa a quem um espírito aparece poderá conversar com ele perfeitamente, e é mesmo o que se deve fazer em tal caso, perguntando ao espírito quem ele é, o que deseja e o que podemos fazer para lhe ser útil. Se for um espírito benévolo, é possível que venha com a intenção de dar bons conselhos. 11a. Nesse caso, como o espírito poderia responder? Algumas vezes ele responde por meio de sons articulados, como faria uma pessoa viva. Na maioria dos casos, porém, pela transmissão dos pensamentos. Entendemos que para um desencarnado produzir sons articulados seria necessário ele ter órgãos semelhantes aos que nós encarnados temos para nos comunicar uns com os outros. Acreditamos não haver dúvida alguma de que um espírito se apresenta com a aparência, ou seja, com o aspecto que possuía quando vivo, já que essa é a forma normal do tipo humano. Isso poderá ser confirmado em O Livro dos Médiuns, item 100, na resposta à questão 28, que vimos anteriormente. B. Ensaio teórico sobre as aparições, último parágrafo do item 102. Uma particularidade notável das aparições é que, salvo em circunstâncias especiais, as partes menos acentuadas são os membros inferiores, enquanto a cabeça, o tronco, os braços e as mãos aparecem com nitidez. É por isso que quase nunca são vistos andar, mas a deslizar como sombras. Quanto às roupas, compõem-se geralmente de um amontoado de gaze, terminando em longo pregueado flutuante. Completa a aparência uma cabeleira ondulante e graciosa. Pelo menos, é assim que se apresentam os espíritos que nada conservam das coisas terrenas. Os espíritos vulgares, porém, os das pessoas que aqui conhecemos, aparecem com os trajes que usavam no último período de sua existência. Ora, se os espíritos que nada conservam das coisas terrenas se apresentam com a cabeça, o tronco, os braços e as mãos e até com cabeleira ondulante e graciosa, então fica claro que toma o aspecto tipo do ser humano, não se trata de uma espécie de criação fluídica, como supõem alguns estudiosos. Mais à frente, no capítulo Aparência do Perispírito nas Materializações, essa transcrição será novamente citada. Da Revista Espírita 1862, mês de junho, registramos uma pergunta do diálogo com o Sr. Sanson, falecido no mês anterior, ocorrido na Sociedade Espírita de Paris. 10. Por vós, como vedes, reconheceis uma forma limitada, circunscrita, embora fluídica. Sentis uma cabeça, um tronco, braços, pernas. O espírito, tendo conservado sua forma humana, mas divinizada, idealizada, sem contradita, tem todos os membros de que falais.
Sinto perfeitamente as pernas e os dedos, porque podemos, por nossa vontade, vos aparecer ou vos apertar as mãos. Estou perto de vós, e apertei a mão de todos meus amigos, sem que disso tivessem a consciência, porque nossa fluidez pode estar por toda parte sem dificultar o espaço, sem dar nenhuma sensação, se isso for o nosso desejo. O Espírito Sanson afirmou ter todos os membros de que falais, quais sejam, cabeça, tronco, braços e pernas, e até acrescenta os dedos e as mãos, ao que sabemos todos eles são órgãos, e aqui, no caso, pertencendo ao corpo fluídico, ou seja, ao perispírito. Sanson recebeu observação positiva de Allan Kardec, que lhe reconheceu a elevação de seu espírito. Portanto, trata-se de uma opinião que merece maior atenção, ou seria reflexão. Uma vez que o codificador insere os diálogos com ele na obra O Céu e Inferno, capítulo 2, Espíritos Felizes. Aliás, Sanson é o primeiro espírito a ser mencionado no capítulo. Trecho de um diálogo com o espírito Palmira, uma mulher que havia se suicidado junto com seu amante, registrado na Revista Espírita 1862, mês de julho. 4. Sentes uma dor física? Todo meu sofrimento está lá, e lá. 5. Que quereis dizer por lá e lá? Lá em meu cérebro, lá, em meu coração. Claro que não é dor física, mas a sensação que guarda dela. Vê-se que o espírito se percebe com cérebro e coração, porquanto tem um corpo, só que não se deu conta de que ele era de matéria etérea e não físico. Ainda na Revista Espírita 1862, mês de agosto, Allan Kardec, no caso do espírito François Riquier, intitulado O Castigo de um Avarento, disse em nota: este exemplo e muitos outros análogos provam que o espírito pode conservar, durante vários anos, a ideia de que pertence ainda ao mundo corpóreo. Essa ilusão não é, pois, exclusivamente a própria dos casos de morte violenta, parece ser a consequência da materialidade da vida terrestre, e a persistência do sentimento dessa materialidade, que não pode ser satisfeita, é um suplício para o espírito. Além disso, aí encontramos a prova de que o espírito é um ser semelhante ao ser corpóreo, embora fluídico, porque, para crer que ainda está neste mundo, que continua ou crer continuar, poder-se-ia dizer, a ocupar-se de seus negócios, é preciso que ele se veja uma forma, um corpo, em uma palavra, como de sua vida. Se não restasse dele senão um sopro, um vapor, uma centelha, não poderia se equivocar sobre a sua situação. É assim que o estudo dos espíritos, mesmo vulgares, vem nos esclarecer sobre o estado real do mundo invisível, e confirmar as mais importantes verdades. Destacamos da transcrição, aí encontramos a prova de que o espírito é um ser semelhante ao ser corpóreo, embora fluídico. Ora, seria bem estranho um espírito ter a aparência que possuía em vida, caso não houvesse alguma semelhança com o corpo do qual se desligara quando de sua morte. O fato de muitos deles terem a ilusão de estar vivo, é bem mais lógico ser pelo motivo de não sentirem falta de nenhum órgão do corpo abandonado. Allan Kardec, em A Gênese, capítulo 14, item 22, explica o seguinte: o perispírito é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado percebe as coisas espirituais que escapam aos sentidos carnais. Pelos órgãos do corpo, a visão, a audição e as diversas sensações são localizadas e limitadas à percepção das coisas materiais. Pelo sentido espiritual, ou psíquico, elas são generalizadas. O espírito vê, ouve e sente, por todo o seu ser, tudo o que se encontra na esfera de irradiação do seu fluido perispirítico. A citação de que o espírito vê, ouve e sente, por todo o seu ser, a nosso ver, não significa, necessariamente, que não tenha órgãos, já que estes fariam parte do perispírito em si e não do espírito propriamente dito, uma vez que o espírito é um comum ser duplo, espírito, perispírito. Então, pode muito bem tê-los nesse corpo perispiritual, porém, não exercendo as funções específicas tais como as que ocorrem quando está ligado a um corpo físico. Estas questões de O Livro dos Espíritos explicitam mais o assunto. 249. O espírito percebe os sons? Sim, e percebe até mesmo os sons que os vossos sentidos obtusos são incapazes de perceber. 249-A.
No espírito, a faculdade de ouvir está em todo o seu ser, como a de ver. Todas as percepções são atributos do espírito e fazem parte de seu ser. Quando está revestido de um corpo material, elas só lhe chegam pelo conduto dos órgãos, mas, no estado de liberdade, deixam de estar localizadas. 253. Os espíritos experimentam as nossas necessidades e sofrimentos físicos. Eles os conhecem, porque os sofreram, mas não experimentam como vós, materialmente, são espíritos. Pelas questões 249 e 249A, temos a confirmação de que os espíritos desencarnados possuem percepções em todo o seu ser, uma vez que os seus órgãos não têm as mesmas funções que os dos encarnados, pelos quais as suas faculdades se manifestam. Propositalmente, deixamos em separado das anteriores a questão de número 254. 254. Os espíritos sentem fadiga e necessidade de repouso. Não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, conseguintemente, não precisam do repouso corpóreo, já que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Contudo, o espírito repousa, no sentido de não estar em constante atividade. Ele não age de maneira material, sua ação é toda intelectual e o seu repouso é todo moral. Ou seja, há momentos em que o seu pensamento deixa de ser tão ativo e não se fixa em um objeto determinado. É um verdadeiro repouso, mas de nenhum modo comparável ao do corpo. A espécie de fadiga que os espíritos podem experimentar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais elevados forem, de menos repouso necessitarão. Para uma melhor compreensão da resposta, recorreremos a uma simples comparação. Vamos supor que um vendedor de cosméticos lhe pergunte: tem um excelente produto para tingir cabelos, que é novo no mercado. Você gostaria de experimentá-lo? A sua resposta seria: não, obrigado. Não tenho cabelos que carecem ser tingidos. Diante disso, deveremos entender que você não tem cabelo ou teria, mas ele ainda não precisa ser tingido. Então, seguindo essa mesma linha de raciocínio, entendemos que os espíritos não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas, mas têm órgãos sim. Se o espírito não age de maneira material, certamente, não precisará de repouso, uma vez que é algo estritamente relacionado ao corpo material. Algo semelhante podemos ver na resposta à questão 200, na qual o codificador pergunta: os espíritos têm sexo? A resposta foi não como entendeis, porque os sexos dependem do organismo. Os espíritos superiores não estão dizendo que os espíritos não têm sexo, mas que o têm, porém não da forma como entendemos. Acrescente-se também a questão 558. 558. Os espíritos têm outra coisa a fazer, além de se melhorarem pessoalmente. Concorrem para a harmonia do universo, executando as vontades de Deus, de quem são ministros. A vida espiritual é uma ocupação contínua, mas que nada tem de penosa, como a vida na terra, porque não existe a fadiga corpórea, nem as angústias das necessidades. Mas sendo o perispírito de material sutil, certamente, que não faz sentido algum em vê-lo da mesma forma que o corpo físico, tão grosseiro e sensível à fadiga e necessitando de repouso. No livro J. Herculano Pires, O Apóstolo de Kardec, 2001, o autor Jorge Ritzeni, 1924 a 2008, cita entre os argumentos de Herculano Pires contra a crença de Salvador Gentili, 1927 a 2018, de que certos conceitos de Kardec são reformulados em nosso lar, o seguinte: o de perispírito sem órgãos físicos, que não necessita de restauração de suas forças, é também relativo e está bem explicado no item 254, onde se lê isto, em letras de forma: a espécie de fadiga que os espíritos podem provar está na razão da sua inferioridade, pois quanto mais se elevam, de menos repouso necessitam. Portanto, temos aí explicada, por alguém que tinha expertise em doutrina espírita, a controvérsia sobre a informação de que os desencarnados não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Seguindo a mesma linha de raciocínio, conforme já dissemos, ao dizer que os espíritos não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas, não se está dizendo que não tenha nenhum órgão, apenas é afirmado que não tem órgãos que precisem reparar suas forças. A razão disso está em que,
fazendo parte do corpo perispirítico. A constituição deles é de matéria etérea, ou seja, quintessenciada, portanto, diferente daquela que constitui o nosso corpo, não sofrendo desgaste ou fadiga. No início da resposta, ao ser dito que não podem sentir a fadiga tal como a entendeis, conseguintemente já temos uma dica em relação ao não precisa do repouso corpóreo, por óbvio, já que os desencarnados não têm corpo físico com o qual se possa fazer a comparação. Se perguntássemos, o homem é capaz de ouvir todos os níveis de sons? E tivéssemos a seguinte resposta: ele não tem ouvidos como os dos cães e dos gatos, por isso não é capaz de perceber sons em frequência mais elevada. Vejamos estas informações inseridas no blog Ataria, de Portugal. 2. Incrível alcance auditivo. Os nossos pequenos felinos têm uma capacidade exímia de discernir sons de uma amplitude enorme. Menos 2,50. Em relação aos sons de baixa frequência, sons graves, os humanos conseguem ouvir a partir dos 20 Hz, os cães a partir dos 67 Hz e os gatos a partir dos 55 Hz. Se olharmos para esta ilustração, percebemos que são limites bastante próximos. Mas os limites da detecção dos sons de alta frequência, sons agudos, é bastante diferente. Nos humanos, até 20.000 Hz. Nos cães, até 45.000 Hz. Nos gatos, até 79.000 Hz. Assim, não se estará, obviamente, dizendo que o homem não ouve, mas apenas que sua capacidade auditiva é significativamente inferior à dos cães e dos gatos. Algo semelhante a essa linha de raciocínio podemos ver na resposta à questão 254. É muito sutil a diferenciação, motivo pelo qual grande parte das pessoas interpretam como se os espíritos superiores negassem qualquer órgão no perispírito. Se assim fosse, como, por exemplo, explicar as materializações, nas quais o espírito manifestante apresenta-se com olhos, nariz, ouvidos, boca etc. Mais à frente, em um capítulo específico, trataremos desses fenômenos. Corroborando tal entendimento, trazemos este trecho do artigo Quadro da Vida Espírita de autoria do codificador, publicado na Revista Espírita 1859, mês de abril. O envoltório semimaterial do espírito constitui uma espécie de corpo de forma definida, limitada e análoga à nossa, mas esse corpo não tem nossos órgãos e não pode sentir todas as nossas impressões. Percebe, entretanto, tudo o que nós percebemos, a luz, os sons, os odores, etc., e essas sensações, por não terem nada de material, não são menos reais, têm mesmo alguma coisa de mais clara, de mais precisa, de mais sutil, porque chegam ao espírito sem intermediário, sem passarem pela fieira dos órgãos que as enfraquecem. A faculdade de perceber é inerente ao espírito, é um atributo de todo o seu ser. As sensações chegam-lhe de toda parte e não por canais circunscritos. Um deles nos disse, falando da visão, é uma faculdade do espírito e não do corpo. Vedes pelos olhos, mas em vós não é o olho que vê, é o espírito. Pela conformação dos nossos órgãos, temos necessidade de certos veículos para as nossas sensações. Assim é que precisamos da luz para refletir os objetos, do ar para nos transmitir os sons. Esses veículos tornam-se inúteis desde que não tenhamos mais os intermediários que os tomavam necessários. O espírito vê, pois, sem o concurso de nossa luz, ouve sem ter necessidade das vibrações do ar. Por isso, não há, para ele, a obscuridade. As sensações que têm sua fonte no próprio estado de nossos órgãos. Ora, as necessidades inerentes ao nosso corpo não podem ocorrer do momento que o corpo não existe mais. O espírito não sente, pois, nem fadiga, nem necessidade de repouso, nem a de alimentação, porque não tem nenhuma perda a reparar, não é afligido por nenhuma de nossas enfermidades. Julgamos que a afirmativa de que o envoltório semimaterial do espírito não tem nossos órgãos não deve ser entendida de maneira literal, pois não está dito desse modo em nenhuma outra obra da codificação. Ao dizer que mas esse corpo não tem nossos órgãos e não pode sentir todas as nossas impressões, fica bem claro é que as percepções sensitivas provenientes do corpo físico não têm correspondência no corpo espiritual. A experiência demonstra que os espíritos quando aparecem aos encarnados, têm, por exemplo,
uma cabeça na qual se vê os ouvidos, o nariz, e a boca. Ora, isso não significa que eles utilizam tais órgãos, como nós encarnados. A visão é por todo o ser, a comunicação é via telepática, citando apenas duas situações. A questão que apresentamos é, se tem órgãos externos, por que não teria os internos? Pelo que conseguimos compreender, tem todos justamente por servirem de molde ao corpo físico. Do capítulo 1, a passagem, segunda parte, do livro O Céu e o Inferno, destacamos o seguinte item. 4. A extinção da vida orgânica resulta na separação da alma em consequência da ruptura do laço fluídico que une ao corpo. Essa separação, contudo, nunca é brusca. O fluido perispiritual só pouco a pouco se desprende de todos os órgãos, de sorte que a separação só é completa e absoluta quando não mais reste um átomo do perispírito ligado a uma molécula do corpo. Esse desprende de todos os órgãos dá a impressão de que o perispírito está ligado a cada um dos órgãos do corpo físico. Ora, isso não pode ser exatamente pelo fato dele ter todos os órgãos. Do capítulo 2, Espíritos Felizes, Dr. Demeuri, segunda parte, de O Céu e o Inferno, ressaltamos os parágrafos 2º e 3º da outra carta de Montalbán. A senhora G. viu um espírito curvado sobre sua perna, mas cuja fisionomia ficava oculta, realizava flexões e massagens, exercendo de vez em quando uma tração longitudinal sobre a parte doente, absolutamente como teria feito um médico. A manobra era tão dolorosa que a paciente por vezes vociferava, fazendo movimentos desordenados. Mas a crise não durou muito. Ao cabo de 10 minutos toda a marca de entorse havia desaparecido, assim como o edema, retomando o pé a sua aparência normal. A senhora G. estava curada. Entretanto, o espírito continuava incógnito para a médium, persistindo em não mostrar as suas feições. Dava mesmo a impressão de querer fugir, quando, de um salto só, nossa doente, que não podia dar um passo, se lança no meio do quarto para pegar e apertar a mão de seu médico espiritual. Dessa vez o espírito virou-se para ela, deixando sua mão na dela. Neste momento a senhora G. solta um grito e cai desfalecida no assoalho. Acabava de reconhecer o Dr. Demeuri no espírito curador. Durante a síncope recebeu os cuidados diligentes de vários espíritos simpáticos. Enfim, readquirida a lucidez sonambúlica, conversou com os espíritos, trocando com eles calorosos apertos de mão, notadamente com o espírito do doutor, que respondia a seus testemunhos de afeição penetrando-a de um fluido reparador. Detalhes importantes: fisionomia ficava oculta, fricções e massagens na perna da médium, pegar e apertar a mão de seu médico espiritual e trocando com eles, os espíritos. Calorosos apertos de mão, descrições nas quais são feitas referências a órgãos dos espíritos manifestantes. C. Estudiosos e pesquisadores. Em O Espiritismo perante a Ciência, 1885, Gabriel Delany, esclarece que é durante a gestação que o espírito fluidifica a genitora, que, aos poucos, incorpora os elementos que lhe devem formar o corpo humano, e que o cérebro material se modela pelo cérebro do perispírito. Os defeitos físicos de uma encarnação anterior podem, por vezes, influenciar o duplo fluídico de tal forma, que as modificações orgânicas se reproduzem, ainda, na encarnação seguinte. Daí as crianças enfermas, disformes, apesar de boa saúde e excelente constituição dos pais. O destaque é o trecho: o cérebro material se modela pelo cérebro do perispírito. Para nós, a conclusão óbvia é que, se o perispírito tem o órgão cerebral, também teria todos os outros para moldá-los no corpo físico. Em Síntese Doutrinária e Prática do Espiritismo, 1921, Leon Denis expõe o seguinte. 15. O perispírito é então um corpo fluídico semelhante a nosso corpo material. Sim. É um organismo fluídico completo, é o verdadeiro corpo, a verdadeira forma humana, a que não muda em sua essência. Nosso corpo material se renova a cada instante, seus átomos se sucedem e se reformam, nosso rosto se transforma com a idade, o corpo fluídico propriamente dito não se modifica materialmente, ele é nossa verdadeira fisionomia espiritual, o princípio permanente de nossa identidade e de nossa estabilidade pessoal.
Não vemos como entender a expressão é um organismo fluídico completo de outra maneira que não o perispírito sendo um organismo completo, ou seja, com todos os órgãos do corpo físico. Além disso, como já dissemos, o perispírito também tem uma outra função, a de manter, ao longo da vida, a nossa aparência. Sobre isso ainda falaremos mais um pouco à frente, no próximo tópico. Do capítulo 2, as bases científicas da reencarnação, as propriedades do perispírito, de A Reencarnação, 1924, autoria Gabriel Delany, destacamos os seguintes trechos. Voltando ao objeto do presente estudo, notou-se pela fotografia dos fantasmas, os de Crooks, Aksakov, Butlerov, etc. Que eles têm formas reais, que durante a materialização possuem todos os caracteres dos seres vivos, como o talhe, o volume do corpo e outros. Os membros, braços ou pernas, são idênticos aos nossos. Eles andam, falam, escrevem. Quando se lhes toma uma das mãos, esta produz a impressão de mão humana comum. Não era isto, ainda, suficiente para o estudo das diferenças que existem entre o médium e a aparição. Era preciso que esta possa ser vista, muitas vezes, e em boas condições, para que se notassem as particularidades que fazem dela uma individualidade distinta da do médium. As experiências de Crooks, para só tomar um exemplo autêntico, respondem a essas exigências. Assim, voltando a William Crookes, a aparição possuiu coração e pulmões. Estes têm um mecanismo fisiológico que difere do da senhorita Cook, e, sem fazer nenhuma suposição, deve-se deduzir o que daí decorre naturalmente, que se trata de dois organismos diferentes, estando um são e outro enfermo. Pergunto, com toda a sinceridade, onde se acha o verdadeiro espírito científico? Será com os que inventam as mais fantásticas hipóteses ou com os que jamais vão além do que lhes permite verificar a mais rigorosa observação? Parece-me que a resposta não é duvidosa. É 1000 vezes mais inverossímil imaginar que Katy é uma criação da senhorita Cook, do que acreditar que ela é o que ela mesmo diz ser, isto é, um espírito. Verifiquei, eu próprio, em presença do professor Richet, que o fantasma de Biembo exalava ácido carbônico, pois que, soprando em um balão com uma solução de barita, produziu-se, diante de nossos olhos, um precipitado de carbonato de barita. Não é mais possível, agora, negar que o corpo fluídico objetivado não seja semelhante, em todos os pontos, e mesmo, anatomicamente, idêntico ao nosso. É positivamente um ser de 3 dimensões, com morfologia terrestre. Não se trata de um desdobramento do médium, porque dele difere física e intelectualmente. O espírito, que está presente, que se forma sob os olhos dos assistentes, na Vila Carmen, ou no laboratório do Dr. Gibier, quando reaparece em nosso mundo objetivo, retoma instantaneamente seus atributos terrestres. Estes não se criam no momento, preexistem, mas em estado latente, porque as condições de vida no além não são as nossas, e não existe para a alma necessidades físicas análogas às do meio terrestre. Crookes não foi o único que teve o privilégio de auscultar fantasmas materializados. O Dr. Itman, presidente da Sociedade de Antropologia de Liverpool, também foi favorecido. Num círculo particular, com um médium não profissional, que não queria que lhe pronunciassem o nome, pôde fotografar as aparições e submetê-las a aprofundado exame médico. Em carta dirigida ao sábio Aksakov, diz ele, depois de descrever suas operações fotográficas: sucedia-me, muitas vezes, entrar no gabinete, logo após a forma materializada, e havia, então, ao mesmo tempo em que o médium, M.B. Por esse fato, creio ter obtido a mais científica certeza possível, de que cada uma daquelas formas era uma individualidade distinta do invólucro material do médium, porque as examinei com auxílio de vários instrumentos, nelas verifiquei a existência da respiração e da circulação, medi-lhes a estatura, a circunferência do corpo, tomei-lhes o peso, etc. As aparições tinham um ar nobre e gracioso, tanto no moral como no físico, pareciam organizar-se gradualmente, às expensas de uma massa nebulosa, ao passo que desapareciam instantaneamente, e de maneira absoluta.
Tendo tido muitas vezes em presença de testemunhas competentes, ocasião de colocar-me entre o médium e o espírito materializado, de apertar a mão a este último, de conversar com ele, perto de uma hora, não me sinto mais disposto a aceitar hipóteses fantasistas, tais como a ilusão da vista e do ouvido, a cerebração inconsciente, a força psíquica e nervosa, e o resto. A verdade, no que toca às questões da matéria e do espírito, não poderá ser adquirida senão à força de pesquisas. Temos aí a explicação de Gabriel Delany que, como estamos vendo, não se trata de uma ideia isolada, mas corroborada por outros estudiosos. Em A Crise da Morte, 1930, Ernesto Bozano analisa 30 casos, 2 deles em onde temos a explicação do autor, tem relação com a presente pesquisa. Primeiro, caso 12. Destacamos o seguinte parágrafo do relato do Capitão Hinchcliffe, espírito. Outra pergunta que surge naturalmente entre vocês é a seguinte: come-se e bebe-se no mundo espiritual? Não, com certeza, da maneira pela qual vocês todos satisfazem tais necessidades corporais, que infelicidade para mim, que gostava tanto. De qualquer maneira, o corpo etéreo em tudo correspondente ao corpo carnal, ainda conserva órgãos digestivos parecidos, mas não idênticos, aos terrenos. Isso significa que no plano astral o corpo ainda está longe de ser perfeito. Tampouco pode ser enquanto se permanece em um plano de existência tão próximo do mundo dos vivos. Disso resulta que ele conserva ainda alguma afinidade com o plano físico, embora ele não exija mais alimentos sólidos, tem ainda necessidade de assimilar essências e líquidos especiais para este plano espiritual, os quais nós ingerimos em formas condensadas de natureza etérea. Se insistirmos em ver os órgãos do perispírito com as mesmas funções que tem no corpo físico, jamais aceitaremos que nele haja um órgão. Entretanto, se os tomarmos na condição especial de moldes etéricos que transferem ao corpo físico as funções específicas de cada um dos órgãos, certamente que ficará mais fácil a aceitação. Segundo, caso XVI, extraído do livro de 4 que estão mortos. Ambos os trechos são respostas de George Dawson, marido desencarnado de Mrs. Dawson Scott. P. Você me disse na outra noite que as vibrações do corpo etéreo são muito mais rápidas do que as do corpo físico. Bem, as nossas vibrações criam a matéria. E as de vocês? Nós não somos sólidos no sentido que vocês o são, mas o nosso corpo também é sólido para nós, e somos nós que o criamos pelo pensamento. Disso resulta que o nosso corpo é a reprodução do corpo físico no período do seu maior vigor, com melhoramentos e aperfeiçoamentos. Eu melhorei muito a esse respeito, mas você me reconheceria da mesma maneira. No sentido mais amplo podemos entender que o espírito cria o seu perispírito, visto que esse refletirá o grau evolutivo em que se encontra. Quanto a ser a reprodução do corpo físico com melhoramentos e aperfeiçoamento, acreditamos que poderemos, certamente, incluir todos os órgãos. A respeito do sexo, eles têm muito pouco a dizer. O marido desencarnado observa. No mundo espiritual o sexo permanece sob uma forma que não é mais física, mas exclusivamente mental. É mais do que nunca amor, e atração, mas não mais a vida posse. Eu a amo, mas não tenho mais necessidade de ser o único a amá-la. Eu desejo a sua felicidade, e estarei plenamente satisfeito com você, qualquer que seja o caminho que escolher em vista do seu futuro terreno pague. 45. E mais adiante, para vocês moralidade é sinônimo de sexo, mas aqui entre nós não há procriação, portanto, não temos as funções sexuais e quase nos esquecemos de que dávamos uma importância exagerada a tais funções pague. 55. Julgamos que, no mundo espiritual, a forma não física do sexo, mas mental poderá ter relação direta com a função de moldá-lo no corpo físico. Talvez é por essa situação que se explicaria os espíritos apresentarem-se como homens ou mulheres, conforme a aparência de quando vivos. Terceiro, caso 19, dos comentários de Ernesto Bozano, transcrevemos o seguinte excerto. E aqui me vem à mente uma ideia que, apesar de não estar ainda bem desenvolvida, não consigo evitar de passar para o papel, uma vez que as pesquisas sobre hipnose revelaram a existência no homem de uma memória integral inconsciente,
em que estão indelevelmente gravados todos os acontecimentos da vida, e que o mesmo prodígio se realiza em proporções infinitas no éter cósmico, no qual estão indelevelmente gravados todos os eventos do universo criado. Disso resulta que por lei de analogia se é levado a concluir que o substrato da memória integral inconsciente deve ser constituído por uma modalidade sui generis de éter vitalizado. E eis assim confirmada, de um ponto de vista inesperado, a existência no homem de um cérebro etéreo imanente no cérebro somático, do mesmo modo que no corpo somático existia imanente um corpo etéreo gerador dos fenômenos de desdobramento. Ora, como isso equivale a reconhecer a identidade da natureza entre o éter do espaço e o éter vitalizado imanente no cérebro somático, a conclusão é que o cérebro etéreo aparece como o órgão permanente e imortal da consciência humana identificada, assim como o éter do espaço é o órgão permanente e eterno da memória do infinito, ou seja, da consciência cósmica impessoal, que é o mesmo que dizer Deus. Através de uma análise filosófica, Ernesto Bozano chega à conclusão de que os acontecimentos da vida são gravados no perispírito da obra no limiar do etéreo ou sobrevivência à morte cientificamente explicada, 1931, de autoria de J. Arthur Findlay, 1883 a 1964, um dos fundadores e vice-presidente da Sociedade Glasgow de Pesquisas Psíquicas. Assumiu o papel de liderança na Igreja em inquéritos sobre os fenômenos psíquicos da Escócia, em 1923, e foi presidente da revista britânica Psychic News. Destacamos estes dois trechos. A muitos pode parecer estranho dizer que o nosso espírito ou corpo etéreo, reprodução exata do nosso corpo físico, influencia o éter que o envolve. Cada um de nós faz vibrar o éter de modo particular, porquanto o corpo de cada um emite vibrações de graus diferentes. Primeiramente, temos que lhes aceitar a afirmativa de que o corpo etéreo é, em todos os pontos, uma reprodução do corpo físico, com relação quer aos órgãos internos, quer aos externos. Em J. Arthur Findlay se tem uma taxativa afirmação de que o perispírito possui todos os órgãos. Mais à frente registra um diálogo com um espírito ocorrido em 4 de dezembro de 1923, do qual destacamos. P. Não vos posso ver, se o pudesse, ver-vos-ia semelhante a que? R. Tenho um corpo que é uma reprodução do que tive na terra, as mesmas mãos, pernas e pés, que se movem como fazem os vossos. Na terra, eu tinha um corpo físico interpenetrado do corpo etéreo que ora trago. O etéreo é o corpo real e é uma cópia perfeita do corpo terreno. Por ocasião da morte, emergimos da nossa cobertura de carne e continuamos a nossa vida no mundo etéreo, exatamente como funcionávamos na terra metidos no corpo físico. O corpo etéreo é aqui tão substancial para nós, como era o corpo físico quando vivíamos na terra. Embora o espírito manifestante não nos pareça ter pleno conhecimento das coisas do mundo espiritual, valeu a pena ver a sua percepção em relação ao corpo perispiritual. Do livro capítulo 11, Noites de Instrução, vamos destacar um trecho da explicação do espírito Greentree, que exercia a função de diretor da sessão com o encargo de encaminhar os espíritos que desejam falar através do médium John C. Sloan, 1870 a 1951. Na noite de 4 de janeiro de 1924, o autor queria então saber como é que eles procediam para falar, como é que o espírito, sendo para nós intangível, podia fazer vibrar a atmosfera nos fenômenos de voz direta. Em seguida a isso, o caderno de notas e o lápis voltaram para a senhorita Millar, a mesa cessou de mover-se e Greentree falou, dizendo-nos, boa noite, e me perguntou o que era o que eu desejava saber. Pergunta, como é que podeis falar-nos a nós que estamos na terra? Resposta, materializando a minha boca e a minha língua etéreas. P. Podeis dizer-me algo acerca do método que seguis para isso? R. Farei todo o possível para lhe tornar compreensível como isso se consegue. Lembre-se, porém, de que não poderá ter uma ideia exata das dificuldades que aqui enfrentamos, enquanto, por sua vez, não vier para este plano. Todavia, explicarei tão claramente quanto possível os nossos métodos. Do médium e das pessoas presentes, um químico do mundo espiritual extrai certos ingredientes, que, à falta de melhor nome, são chamados ectoplasma, ao qual o mesmo químico adiciona ingredientes que ele próprio elabora.
Misturando tudo isso, forma uma substância que o habilita a materializar suas mãos. Com as mãos materializadas, constrói uma máscara, semelhante a uma boca com a respectiva língua. O espírito que quer falar coloca essa máscara sobre a face e a ajusta bem, de maneira que lhe cubra a boca, a língua e a garganta. A princípio, experimenta certa dificuldade em movimentar esse material mais pesado, porém, com a prática, a coisa se torna fácil. Os órgãos etéreos ficam assim encerrados numa matéria que se assemelha à matéria física, e o ar, passando-lhe através, faz vibrar a vossa atmosfera e lhe ouvis a voz. P. Mas, como apanhais o ar? Com os pulmões também materializados? R. No caso de materialização completa, é pela voz direta. Grentrey, o espírito manifestante, explicou a respeito da máscara que cobre a boca, a língua e a garganta que trata como órgãos etéreos. Diz ainda que o ar é tomado pelos pulmões materializados. Será que é preciso ser mais claro que isso? Ernesto Bozano, em Fenômenos de Bilocação, Desdobramento, 1934, a certa altura diz: antes de chegar à demonstração científica da existência e da sobrevivência do espírito humano, ainda subsistia uma questão a resolver concernente à patologia mental. Agora, esta incerteza se dissipou como nevoeiro ao sol em virtude de uma classe de fenômenos metapsíquicos aos quais eu não havia feito alusão nessa discussão improvisada, a categoria dos fenômenos de bilocação implicando a existência de um corpo etéreo, que implica, ele próprio, a existência de um cérebro etéreo, sede da inteligência. E é este último fato, de importância teórica considerável, que vem conciliar a sobrevivência do espírito humano com a patologia mental sob todas as suas formas, delírio alcoólico, demência, idiotia. Se há cérebro etéreo, como afirma Ernesto Bozano, certamente, também existirá os outros órgãos no corpo etéreo. Antônio J. Freire, em Da Alma Humana, 1950, em vários trechos, explica-nos. A. Capítulo 5. Experiências do Coronel Arroxes da Glum. A ordem e o método providenciais que presidem a toda a anatomia e fisiologia orgânica na escala animal, leva-nos, por analogia, a admitir que as complexas e variadas funções psíquicas inatas à alma humana não se podem acotovelar num mesmo departamento, numa confusão indescritível, mas que estejam metódica e regularmente distribuídas e selecionadas em compartimentos anímicos especializados à sua função especial, sutilizados na sua hierarquia ascensional, desde a gênese do pensamento e da consciência até a ideia abstrata e intuitiva. Só esta concepção de ordem categorizada é compatível com as funções delicadas, complexas e transcendentes das variadas modalidades da mecânica psíquica, só podendo ser exercida por órgãos anímicos especializados à semelhança com o que sucede no corpo físico em que a estrutura celular varia de órgão para órgão, de sistema para sistema, de aparelho para aparelho, numa correlação admirável e maravilhosa, ainda que efêmera e transitória, representativa da evolução da forma, mais ou menos paralela à evolução anímica, que é, em última análise, a verdadeira e definitiva evolução do infinito e da eternidade, como expressão do mais alto significado do sentido profundo da vida e do espírito. B. Capítulo 5. Experiências do Coronel Arroxes da Glum. Depois de várias tentativas para obtermos a regressão da memória dos espíritos comunicantes, optamos pelo método magnético que rarissimamente nos falhou, de aplicação simples, prática e de efeito rápido, 3 a 5 minutos, sentados ou em pé, defronte do médium incorporado pelo espírito comunicante. Colocamos as mãos em volta da cabeça do médium, à maneira de um capacete, envolvendo-a em toda a sua superfície craniana. Durante a aplicação das mãos, exercemos um certo esforço volitivo magnético contínuo, mas não demasiado forte ou intermitente, a fim de projetarmos o fluido magnético sobre o espírito comunicante através do duplo etérico do médium. E nossa firme convicção de que só podemos atuar sobre o perispírito do espírito comunicante por intermédio do cérebro etérico do médium, pois só assim se pode estabelecer uma escala regular, gradativa, de vibrações magnéticas sem solução de continuidade. No estudo comparado do agregado psíquico do espírito comunicante, residem os mais convincentes argumentos desta nossa convicção,
como ficou estabelecido no anterior capítulo 3. D. Capítulo 9, Experiências do Dr. H. Baraduc. Para Baraduc, existe um certo paralelismo entre a embriogenia do invisível e a embriogenia fetal. As formas fluídico-vitais, no ato de procriação das almas e dos seres futuros, evolucionando no segundo plano cósmico, apresentam formas e fases de desenvolvimento análogas à embriogenia do domínio anatômico. E, capítulo 10, Considerações gerais. Terceiro, o corpo integral, designado geralmente pelo nome de duplo, bilocação, bicorporeidade, por representar a configuração do corpo físico de onde emanou, ainda que invisível, por vezes, aos sentidos físicos, é suscetível de ser fotografado e reproduzir moldagens da sua face e membros, impressões digitais e palmares, em substâncias plásticas como a parafina, argila, negro de fumo, etc., podendo densificar-se gradualmente até uma completa corporização idêntica ao corpo físico de onde se exteriorizou. Dessas falas de Antônio J. Freire pode-se deduzir quanto à existência de órgãos no perispírito, embora esse autor não tenha sido explícito. Jorge Andréa, em Correlações Espírito-Matéria, 1984, tece a seguinte argumentação. O perispírito pode e deve ser considerado como uma organização fluídica, onde as estruturas físicas se modelam em suas malhas por estarem submetidas sob sua direta influência, em mecanismos de contratilidade e expansibilidade. Os seus campos energéticos podem ser mais ou menos densos, na dependência da posição evolutiva em que se encontra determinado espírito. Nos espíritos mais atrasados o perispírito é bastante denso e, como tal, bem aderente aos campos materiais. Nos espíritos mais evoluídos apresenta-se tênue e rarefeito, com possibilidade de mais fácil desligamento do campo material que influencia. Dessa forma, conclui-se que o perispírito possui organizações análogas ao corpo físico, porém muito mais expressivas e avançadas. Ora, se o perispírito possui organizações análogas ao corpo físico, podemos dizer que ele também tem órgãos, certamente, formado da mesma matéria da qual ele é dotado. Hermínio Correia de Miranda, em Diversidade dos Carismas, Vol. 1, 1991, afirma que este conceito é universal e incontestável até mesmo para os chamados fenômenos de efeito físico, pois não há movimento algum de ideias ou de objetos, da vontade, enfim, que não tenha de receber os comandos da mente através do cérebro, a grande central diretora do ser encarnado ou desencarnado. Muitos esquecem, ou não sabem, que o desencarnado também tem seu cérebro no corpo espiritual, isto é, no perispírito. Para o autor, seria óbvio que os espíritas soubessem que o perispírito tem cérebro, e, a nosso ver, consequentemente, também teria todos os outros órgãos. Da obra O Perispírito e Suas Modelações, 2000, autoria de Luiz Gonzaga Pinheiro, transcrevemos. A. Capítulo 32, O Perispírito, Aspectos Gerais. O corpo perispiritual é portador de todos os matizes dos órgãos carnais, bem como participante nas funções que o corpo físico elabora. Estudar o corpo humano é estudar o perispírito e vice-versa, lógico que não desvinculando tal estudo da atuação mental, como fator de harmonização ou desagregação molecular dos mesmos. Luiz Gonzaga Pinheiro, também diz, objetivamente, que o corpo perispiritual é portador de todos os matizes dos órgãos carnais. B. Capítulo 43, O Perispírito frente ao suicídio. No tópico 7. O suicídio por explosão, temos uma narrativa de um médium em desdobramento, sobre o caso de um suicida, que nos parece bem ilustrativa. O caso que vou narrar, meu Deus, é horrível. Esse irmão suicidou-se com uma explosão de granada. Quase todo o seu perispírito foi avariado. Ele se encontra sob uma redoma, para que suas vibrações não nos atinjam. Vejo a sua cabeça e nela tudo está fora de lugar. Os olhos, o nariz, a boca, nada repousa em seu lugar. É como se você tomasse uma foto e a cortasse em pedaços para depois emendar, sem colar as partes nos devidos lugares. Em certas regiões do corpo não existe o tecido muscular. Apenas a forma transparente. Parece ter uma forma vazia por dentro dele. Os técnicos estão colocando um aparelho em seu cérebro.
Desse aparelho sai um fio capilar de cor verde luminoso. Eles trabalham intensamente com essa substância nas modelagens, pois já os tenho visto em várias oportunidades manipulando e promovendo reparos em diferentes áreas do perispírito. Esse fio luminoso e plástico promove com a ajuda do meu ectoplasma, a materialização da ponta do dedo desse espírito. Gostaria de poder entender esse processo para melhor lhe explicar o que está ocorrendo. Sinto pela minha deficiência. O tratamento aplicado a este paciente será semelhante ao praticado junto aos retalhados, adianta o instrutor. Modelação de um cérebro, introdução de imagens por indução, retirada da cristalização, reeducação mental. Receba a orientação de voltar, para que outro médium prossiga o trabalho. Estou em uma sala. Aqui a iluminação não é artificial. A luz que percebo é solar. Nossas reuniões são noturnas. É em tudo parecida com uma sala de espera de um hospital. Ao meu lado, uma mulher de aproximadamente 40 anos, roupa branca, parecendo ser médico ou enfermeira. Eu estou vestindo uma roupa esterilizada, com gorro na cabeça, e passo por um processo de esterilização para penetrar no ti. Essas são informações que ela me pede para passar para você. Entramos. Observo câmaras, quais incubadoras, que guardam espíritos de tamanho adulto, mas adormecidos ao que me parece. Essa incubadora tem a aparência de um molde físico. Existe o local dos braços, das pernas, da cabeça. É em tudo semelhante a uma forma humana. Sim, mas há uma espécie de vidro por cima. Estou observando. É impressionante. Vejo todos os órgãos funcionando como se houvesse uma pele transparente sobre eles. Mas eu sei que existe um espírito ali. Percebo sua cabeça. É um homem. Noto inclusive a sua barba. É engraçado. Seus órgãos são todos transparentes. Existe o colorido dos órgãos. Vejo tudo em cores. Sangue vermelho, coração ritmado, vísceras em movimento. É como uma aula de anatomia humana em um laboratório muito avançado. O instrutor aponta os intestinos e me diz para observar com bastante atenção. Vejo os pulmões funcionando quais folhas, o esôfago, a glote em movimento de engolir, o fígado, que apresenta ligeiro tremor e os rins em seu trabalho de filtragem de sangue. Mas, não acredito. O que aconteceu de tão inusitado para espantá-la? Aquela pele transparente que me deixava ver os órgãos, parece estar tomando a cor da carne. A pele parece estar sendo formada sob minhas vistas. Vejo nitidamente isso na mão do paciente. A enfermeira que estava comigo na entrada comenta que estou assistindo à reconstituição biológica do perispírito. Que essa demonstração é para que soubéssemos que o perispírito tem todos os órgãos funcionando como o corpo humano. Sangue, hormônios, enzimas, tudo. Vejo artérias, veias, capilares, como se a minha visão tivesse o poder de penetrar na matéria. Tudo isso, mostrado ao médium em pleno desdobramento, foi para que soubéssemos que o perispírito tem todos os órgãos funcionando como o corpo humano. Sangue, hormônios, enzimas, tudo. No capítulo 3. Funções do perispírito, tópico Função organizadora da obra Perispírito, 2000, autoria de Zalmino Zimmermann, ainda lemos. Na organização do novo veículo somático, a partir de células-tronco, especializam-se células, tecidos, órgãos e funções, a espelharem iguais estruturas e funções do perispírito, consolidando-se, afinal, sob o influxo da energia gerada pelos seus centros de força, ou centros vitais, poderosas usinas sustentadoras do metabolismo psicossômico. Talvez a inserção dessa transcrição ficasse melhor na parte em que falamos sobre o perispírito ser molde, porém há nela algo sutil que julgamos ser mais importante destacar aqui nesse capítulo. Se também os órgãos do corpo físico espelham iguais estruturas e funções do perispírito, então esse corpo etéreo é possuidor de todos os órgãos que refletem no corpo somático. Gesiel Andrade é o autor da obra Perispírito que os Espíritos disseram a respeito, 2009, do qual destacamos da primeira parte, Perispírito. Allan Kardec As Revelações dos Espíritos, do tópico 16. O perispírito tem órgãos semelhantes aos do corpo material. O seguinte trecho. Dessa maneira, concluímos que a forma humana pertence ao perispírito.
Este participa na formação do envoltório material, por ocasião da reencarnação do espírito, impondo a sua forma pré-existente, embora, em geral, não imponha a aparência física. Coordena e modela o desenvolvimento dos órgãos do corpo material para que o espírito consiga manifestar-se adequadamente na vida corporal, com vistas ao seu progresso intelectual e moral e o do planeta. Como o perispírito é o instrumento semimaterial de ação do espírito, e através dele que o espírito, ser inteligente, consciente e pensante, se identifica com a matéria orgânica, para modelar os órgãos que lhe vão servir de instrumento de manifestação na vida corporal. Assim, por intermédio do perispírito, o espírito impulsiona o desenvolvimento dos órgãos do corpo material que estão em desenvolvimento com o início do processo de reencarnação. Portanto, e através do perispírito que o espírito consegue dominar e controlar o envoltório corporal, e permanece unido a ele, molécula a molécula, durante toda a existência corpórea. A posição do autor é bem clara, concordando com relação ao perispírito ter órgãos, e assim ser capaz de moldar todo o aparelho físico que utilizará na sua encarnação. Na revista semanal de divulgação Espírito Consolador, número 205, de 17 de abril de 2011, o confrade Astolfo de Oliveira Filho, responde a uma leitora que lhe pergunta se os nossos corpos perispirituais possuem os órgãos internos correspondentes ao corpo físico, nos seguintes termos. Sim, o corpo espiritual ou perispírito apresenta-se estruturado por aparelhos ou sistemas que se constituem de órgãos. Estes órgãos são formados por tecidos que, por sua vez, são constituídos por células e estas são formadas por moléculas que se constituem de átomos. Os átomos do perispírito são formados por elementos químicos, alguns conhecidos em nosso plano e outros por enquanto desconhecidos. Resposta objetiva e clara, dando conta de que o perispírito tem todos os órgãos do corpo físico. E, finalizando, recorremos novamente à obra da Alma Humana, 1950, pois no capítulo X, Experiências do Dr. H. Baraduco, o autor Antônio J. Freire, transcreve algumas explicações da obra Lame Humane, pags. 34 e 35, das quais destacamos o seguinte parágrafo. Paralelamente à respiração pulmonar, a alma tem também a sua respiração fluídica com seu ritmo inspiratório e expiratório, adentro da vida cósmica, que os antigos designavam espírito luz-traço, destinado a alimentar a vitalidade do nosso corpo fluídico nas suas duas funções da alma vital, aromal ou física fixativa, e de alma psíquica, livre e espiritual. Esta respiração fluídica, mesmo em condições normais, apresenta graus de intensidade que a fazem comunicar mais ou menos intimamente com a atmosfera fluídica cósmica que a envolve. Portanto, para o destacado pesquisador Dr. H. Baraduco, a alma tem também a sua respiração fluídica com seu ritmo inspiratório e expiratório, ou seja, no perispírito existem essas funções. A conclusão óbvia será de que esse envoltório fluídico tem órgãos fluídicos para desempenhá-las. No livro A Crise da Morte, o autor Ernesto Bozano cita o caso 11, no qual se vê o espírito do arcebispo Wilberforce, a certa altura de sua mensagem, dizer que quanto aos meios de subsistência nós os assimilamos com o ar que respiramos. Entendemos que, o que aqui foi dito, confirmaria a existência do pulmão no perispírito. Do caso 16, extraído de 4 que estão mortos, transcrevemos. Referindo-se à nutrição do corpo etéreo, o marido da médium observa. Nós não comemos, ou antes, nós não o fazemos no sentido exato da palavra no plano terreno, apesar de que todos os que ainda desejarem satisfazer o prazer de comer poderão fazê-lo e sentir essa sensação na esfera em que se encontram. Interessante a informação de que o corpo etéreo dos espíritos carecem de nutrição que, como dito, nada teria a ver com o tipo ao qual estamos acostumados no plano terreno. D. Obras mediúnicas e experiência de médiuns na obra O Consolador, 1941, Emmanuel, o autor espiritual, através do mesmo médium, respondendo à pergunta a órgãos no corpo espiritual, esclarece que, dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar,
é uma exteriorização aproximada do corpo perispiritual, exteriorização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo de heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Para o autor espiritual, é evidente que o corpo físico é uma exteriorização aproximada do corpo espiritual, razão pela qual haveria neles órgãos, que dentro da linha de raciocínio que faz,